Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar sobre o guia Eleições 2020 Cidades Sustentáveis. E para falar sobre esse guia, o que ele é e quais são as orientações desse guia para os candidatos, nós vamos falar com Marcos Buquerige, que é professor titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, a USP. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Luciano. Obrigado por nos acolher aqui para a gente poder mostrar o nosso guia. Marcos, vamos falar um pouco sobre esse guia, como que surgiu a iniciativa e quais são as orientações que ele passa aí para os candidatos, principalmente aqui na capital paulista. Bom, a ideia de ter um guia sobre cidades já é uma ideia mais ou menos antiga que nós temos no Centro de Síntese USP Cidades Globais, do Instituto de Estudos Avançados da USP. E agora, então, chegou o momento, né, que nós vamos ter as eleições municipais, o nosso centro não poderia se furtar a fazer um guia desse tipo. Nós, para fazer esse guia, nós fizemos uma série de workshops, nós estamos há 3 meses, somos 21 especialistas, nós temos especialistas em várias áreas, e todos esses especialistas têm um foco na parte de sustentabilidade. Então, o guia ele é baseado na Agenda 2030 da ONU, que com 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Cada objetivo do desenvolvimento sustentável tem uma série de metas. Então, nós fizemos uma série de itens de agenda para candidatos, não só para os candidatos, mas para os candidatos, para os jornalistas poderem navegar, se desejarem, né? E para a população também poder cobrar. Então, esses itens são itens bem amplos e eles são todos atrelados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque nós acreditamos que se as cidades forem nesse caminho, nós aumentaremos a cidade e tudo tende a ficar melhor em vários aspectos da nossa vida urbana. Nós também acreditamos que é no urbano, principalmente, que a gente tem que focar e que a gente tem que votar muito bem e que a gente tem que cobrar muito bem, porque é ali onde acontecem as coisas, é onde as pessoas vivem. Então, se nós tivermos uma cobrança forte e os candidatos tiverem um alinhamento, a gente coloca as cidades brasileiras, o guia não foi feito só para São Paulo, ele foi feito para qualquer cidade brasileira, e mesmo algumas cidades no exterior também, para que as cidades possam começar a reprogramar o seu caminho no sentido da sustentabilidade urbana. Quais são as diretrizes desse guia? Quais são as sugestões para os candidatos em termos aí de tornar as cidades brasileiras e mundiais mais sustentáveis? Eu queria que você detalhasse para a gente os conteúdos que estão nesse guia. Então, o que nós fizemos foi criar um conjunto de metas que é baseado na seguinte teoria. Nós acreditamos que uma cidade funciona como um urbissistema, né? Que é como se fosse um ecossistema. Qualquer cidade, então nós chamamos de subsistema urbano primário, é o quê? Em todas as cidades entra material, entra água, entra energia e ela produz resíduos. Quanto melhor a gente processar tudo isto, né, da forma mais sustentável, da forma mais adequada possível, maior vai ser o índice de sustentabilidade de uma cidade. Esse subsistema urbano primário, ele tem dentro dele um conjunto de subsistemas urbanos que nós chamamos subsistema urbano secundário, e aí existem vários no subsistema urbano terciário, que é o terceiro nível, aí nós vamos ter educação, nós vamos ter saneamento, nós vamos ter meio ambiente, nós vamos ter mudança climática, que são tópicos que têm que ser pensados. Como é que nós fizemos isso? Então, nós pegamos e criamos uma série de workshops onde nós começamos eixos, nós pegamos 3 eixos, por exemplo, educação, meio ambiente e saneamento. Aí, nesses 3 eixos, nós derivamos ações que precisam ser feitas, aí temos um conjunto de ações, isso está
tá descrito ali no começo do documento. E aí, a partir desse conjunto de ações, nós começamos a criar o que nós chamamos de itens de agenda. Por quê? Nós acreditamos que o sistema de políticas públicas ele funciona da seguinte forma: é como se fosse um triângulo. Num vértice do triângulo você tem a ciência, né, a informação científica que é produzida, ou seja, são as soluções. No outro vértice, a população tem as suas aspirações e solicita que isso seja feito. E no terceiro vértice, né, que está aqui, esse terceiro vértice estão os políticos, que tipos de gestão, a gestão legislativa e a gestão executiva. Esses políticos eles vão pegar o que as aspirações da sociedade, e a nossa hipótese é que se aspirações da sociedade em que já existe ciência feita, ele aumenta a probabilidade, ele ou ela, né, do candidato, o vereador depois, ou o prefeito, vai aumentar a probabilidade de que funcione. O nosso documento, ele não entra na parte de gestão, ele não é um documento de gestão. Ele não vai dizer, por exemplo, que, vamos dizer assim, no item mudanças climáticas, que a gente deva voltar com aquele sistema de averiguação dos motores dos carros e as emissões, porque isso é uma questão de gestão e tem que ser discutida, certo? Mas a gente diz que as emissões têm que baixar. Então, é uma orientação bem ampla. Dentro dessa orientação, então, como eu falei, nós fizemos, são 193 itens de agenda que ficam divididos entre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, quais são os itens de agenda que nós precisamos fazer para diminuir a pobreza? Quais são os itens de agenda que nós precisamos fazer para evitar os problemas das mudanças climáticas, para melhorar a situação do ambiente, para melhorar a situação do saneamento, de água? Então, o documento tem essa divisão, em primeiro lugar, e depois, para facilitar a consulta e o trabalho com o documento, nós pegamos os mesmos itens de agenda e nós fizemos isso já de uma forma que eu chamo de forma clássica. Então, você vai encontrar lá educação, que é o principal, que tem o maior número de itens, saneamento, meio ambiente, etc. Então, você vai poder ver o outro arranjo da sequência desses itens de agenda. E, no fim, para também facilitar, para que quem consulte não precise ficar entrando na internet, lendo uma série de coisas, a gente colocou um apêndice também, que são as metas dentro de cada objetivo do desenvolvimento sustentável, e aí as pessoas podem fazer todos os intercruzamentos. E o documento tem um código de cores, que são os chamados temas prioritários, educação, saneamento, meio ambiente, etc. Então, ele tem um código de cores em que você pode consultar qualquer parte e você pode fazer as correlações disso com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, existem, assim, vai ter que consultar para ver nos detalhes, né? Qualquer pessoa pode pegar de lá e olhar alguns dos itens que acha que são mais importantes para colocar na sua campanha, ou para fazer perguntas para os candidatos, ou para cobrar os candidatos, mas é sempre importante lembrar que tudo isso foi feito porque existe uma complexidade, uma inter-relação entre esses itens de agenda e as metas e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Cidades são sistemas complexos, e para resolver um problema, a gente não existe bala de prata. A gente tem que, cada vez que a gente vai resolver um problema, a gente precisa olhar todo o entorno para ver quais são as consequências. Então, é importante que, volto a dizer, que esses itens de agenda são orientações gerais, precisam depois de discussões específicas de como a gente vai agir em cada item de agenda. E aí que entra a capacidade e das suas equipes de formarem plataformas que sejam plataformas integradas e que nos levem em direção ao desenvolvimento sustentável. Eu estou vendo aqui, você mandou para mim o documento antes, né? Ele tem aí 54 páginas, e eu estou olhando aqui, eu fiquei muito curioso com a ODS 1, que é Erradicação da Pobreza. Então tem lá, deixa eu ver aqui, tem 17, 20... tem bastante itens aqui, eu tô vendo, tem mais de 60 itens, 59 itens, 56 itens
para a erradicação da pobreza, por exemplo. Não, eu fiz confusão aqui, são 13 itens para erradicação da pobreza. Então você tem, por exemplo, investir na infraestrutura de regiões menos favorecidas em habitações, incentivar a economia solidária como forma de emprego, ampliar os programas de assistência social, instituir projetos municipais de educação, investir prioritariamente no saneamento, educação digital, quer dizer, bem interessantes esses itens e essas orientações, né? Está bem geral ali, quer dizer, a partir dessa estratégia, o candidato ou o vereador eleito ou o prefeito eleito, ele pode criar ali um guia, um manual e criar uma série de diretrizes que vão além dessas orientações que vocês passaram, né? Então, é exatamente essa a ideia. A ideia é que sirva de orientação, como itens gerais que você colocou, porque o que está acontecendo? Muita gente discutindo a respeito de cidade inteligente. E a definição clássica de cidade inteligente é que você vai colocar uma série de elementos de computação que vão facilitar a nossa vida. E muita gente no mundo inteiro está acreditando que essa seja a salvação, etc. Na realidade, o nosso documento mostra que a cidade inteligente é uma possibilidade, mas ele mostra que tem uma série de outras coisas. Você pegou muito bem essa questão da erradicação da pobreza. Por que, se a gente olhar o documento como um todo, nós vamos ver que para o Brasil, porque isso é feito principalmente para o Brasil, como eu disse, o Brasil tem um dos maiores índices de desigualdade do mundo, né? Isso comprovadamente, tem dados, etc. Nós estamos ali no nível super alto de desigualdade. E nós acreditamos que acabar com essa desigualdade é primordial. Porque se nós não fizermos isso, não tivermos a participação das diferentes raças e gênero e etc., todo mundo participando disso, nós estamos perdendo ideias, nós estamos perdendo capacidade de trabalho. E os países que mais avançaram no mundo, esses países usam força da sua população completa. Então, se a gente pegar o documento como um todo, você citou aí dos itens que você citou no documento, estão, por exemplo, questões você viu que tem questão de saneamento, né? Tem questão de educação, né? Então são vários. Se você pegar a erradicação da pobreza, você tem vários elementos que tem que agir que tem que ser tratados de forma integrada para que a gente caminhe em direção à erradicação da pobreza. A erradicação da pobreza é fundamental para o Brasil, como eu disse, por causa da desigualdade. Então, essa integração, Luciano, é algo tremendamente importante. Se você há outras partes do documento, você vai ver que sempre vai encontrar isso, né? Sempre vai encontrar essa visão desses itens principais que a ONU colocou como importantes. Para quem está em casa, está curioso desde o começo do programa, a pergunta que todo mundo está se fazendo nesse momento é: onde eu acho esse guia, né? Você me mandou ele pelo WhatsApp, mas as pessoas podem acessar em qual endereço eletrônico? Então, é só entrar no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Né? Lá nós estamos colocando lá na capa já uma chamada. Nós vamos ter um evento dia 19 de outubro, onde nós vamos ter lá os 21 autores discutindo o documento e aprofundando o documento. Então, é muito importante que as pessoas que tenham interesse nisso vejam ali, porque ali vai estar a ideia. Eu sou o coordenador, eu e o professor Arlindo Felipe, mas lá nós vamos poder ouvir a ideia, não só não só dos autores, mas alguns convidados nossos. Nós vamos ter 2 jornalistas dessa vez, a Roxane Ré e o Sérgio Gomes, jornalistas bastante experientes que vão coordenar lá as ações nisso. E vamos ter um ex-político também participar disso. E depois teremos essas apresentações aí na Câmara dos Vereadores. Temos aqui essa discussão aqui na LESP. Se for possível apresentar na LESP, eu acho que muitas dessas metas valem para a cidade e valem também para o Estado. Seria muito interessante apresentar e discutir isso com
com os deputados, porque a eleição também logo vem aí, né? E devagar nós vamos aprofundando nisso. O importante é que olhem isso, explorem. Nós mesmos, como autores desse documento, a gente se surpreendeu com tudo isso que a gente está vendo, né? Porque é um produto realmente diferente. Instituto de Estudos Avançados, qual que é o endereço mesmo? www.iea.usp.br. E abaixo à direita, você vai encontrar um link para o USP Cidades Globais. E quando você clicar lá nesse USP Cidades Globais, ainda não está hoje, já estamos colocando, aí vai ter um link principal com a foto desse documento. Aí a pessoa pode baixar esse documento em PDF, né? E também todos esses eventos, o evento que nós vamos fazer no dia 19 vai estar gravado e vai estar chamado ali, as pessoas vão poder assistir, tanto presencialmente, ou melhor, virtualmente, durante o evento, como depois também virtualmente vão poder acessar o vídeo. E vídeos como esse aqui da LESP também, nós vamos colocar o link lá, depois que isso estiver liberado, nós vamos colocar o link lá também como uma contribuição para a discussão. Nós pretendemos formar todo um clipping, né, todo um conjunto de informações para que as pessoas possam ver os vários ângulos, né, de análise desse documento. Bacana. Não, eu já vi aqui o site, fiquei super interessado, né? Estou vendo aqui um seminário sobre o futuro do jornalismo, tem uma série de questões e tal. Né? A gente que tá aí na pós-graduação, estou lá no doutorado da ECA lá, né? Até me interessei aqui, tem vários temas aqui que me interessam. Como é que está sendo a recepção dos políticos até agora? Eu sei que o guia é novo. Como os candidatos estão recebendo? Não conseguimos medir ainda, já mandamos para vários candidatos e estamos esperando, porque o documento ele assusta um pouco, porque ele tem 50 páginas, mas assim, é importante dizer o seguinte, que na realidade os itens de agenda eles estão ali em 10 páginas só. Né? Se a pessoa olhar somente as 10 páginas que descrevem os itens, isso já será suficiente para ela poder navegar e poder utilizar a informação. Mas é importante ler a introdução, porque nós colocamos aquela introdução, porque esse documento não é um documento que foi criado, vamos dizer, numa reunião onde a gente sentou em volta de uma mesa e em meia hora a gente decidiu fazer. Nós estamos trabalhando há 2 meses, fazendo uma série de workshops, os autores trabalharam muito duro em preencher planilhas, então existe uma metodologia por trás disso. Então, acho que é isso que é importante a gente dizer. Né, que esse documento é um documento que tem metodologia científica por trás. E uma coisa, Luciano, que é importante eu te falar também é o seguinte, nós, no Cidades Globais, paralelamente, isso não está pronto ainda, mas já está no caminho, a análise já foi feita, nós trabalhamos com uma empresa e nós não pagamos nada, tá? A empresa trabalhou junto com a gente pro bono, para fazer uma análise de tudo o que a gente já na USP com cidades. Por que isso? A USP tem, se não for o maior, um dos maiores bancos de teses do planeta, certo? Então, nós pegamos umas 60, 70 palavras-chave e fizemos uma busca e temos desde 1937, a primeira aparecendo em 37, o auge começando na década de 80, nós temos aí quase 1.500 teses que já foram feitas por professores e alunos da USP com cidades. Né? Então, agora, esse documento que a gente produziu agora, ele é um documento geral, como eu falei, que ele coloca esses itens de agenda. O que nós vamos fazer agora, em seguida, é começar a confrontar o que existe de pesquisa já feito, para que a gente saiba, daquelas itens de agenda que nós estamos colocando, o que já tem pesquisa feita, o que essa pesquisa diz. Por quê? Porque isso aumenta a probabilidade que se um candidato, ou um político, ou um gestor for usar isso, ele pode fazer a gestão ou a política baseada em ciência. Que é isso que a gente quer. O fundo de tudo é usar a parte científica. Então, esse documento, nesse sentido, que a gente divulga agora,
é um primeiro passo que o Cidades Globais está dando para algo mais complexo que vai ajudar ainda mais. Nós não queremos impor nada, não achamos que isso que as pessoas têm que fazer, etc. Na realidade, nós temos talvez 200 mil candidatos no Brasil, então é óbvio que os candidatos vão escolher os seus estilos, algum pode, como você falou aí, fazer uma campanha simplesmente em erradicação da pobreza, e aí pode trabalhar só nisso. Né? Marcos, vamos pensar aqui, são 5.500 e poucos municípios. Temos mais do que 200, só fazendo por alto a conta, temos aí um número talvez maior que 200 mil, que aí, segundo essa conta, seriam aí 20 candidatos por cada cidade, né? Vamos ter aí, imagino eu, não tenho ideia também, né? Não tenho a precisão, mas imagino eu que talvez tenhamos aí um número acima de 500, 600 mil, quem sabe quase 1 milhão de candidatos ou ultrapassando. Fiquei curioso agora para pesquisar isso, vou pesquisar, ver se a gente acha esse número de candidatos até o final do programa, né? Eu estou tirando isso na realidade eu também não investiguei ainda, estou tirando isso na realidade dos números que eu vi numa reportagem, se eu não me engano foi na Globo, na Globo News, onde eles colocam os números de candidatos, e aí somando o que eles colocaram lá, aí eu cheguei aí por volta de 200 mil candidatos, mas tem que ser averiguado Bom, 200 mil já seria o suficiente, né? Se você pegar 200 mil, nós temos 193 aí, itens de agenda, né? Desses 200 mil, a gente vai poder ter um universo gigantesco de combinações, e se essas combinações forem combinações bem feitas, chegar a um caminho de sustentabilidade, onde as gestões legislativas e executivas sejam da ciência, eu acho que com isso a gente muda o Brasil. Nós temos uma preocupação muito grande, Luciano, com a questão do Pacto Federativo, né? Tem sido muito falado a respeito do Pacto Federativo. O USP Cidades Globais, juntamente com o Instituto Democracia e Sustentabilidade e outras entidades, tem feito uma série de eventos sobre o Pacto Federativo. E nós já estamos fazendo isso há uns 2, 3 anos, que nós estamos discutindo. Por que isso? Por exemplo, se você compara o Pacto Federativo que existe na Alemanha, que é um país que funcionou muito bem, no pós-guerra, a Alemanha refez o seu Pacto Federativo e deu mais força para o Estado. Na Alemanha, existe mais força para o Estado e para a cidade do que no federal. A gente acha que o Brasil é um país excessivamente federalizado. E essa federalização, ela gera um problema que é, quando a gente coloca, por exemplo, esses itens de agenda, tem várias coisas que teriam que ser resolvidas pelo prefeito, né, e legisladas pelo vereador, mas que não adianta o vereador legislar, porque se ele for contra uma lei federal, por exemplo, já não vale. Então, o federal no Brasil ele é muito forte, e o Brasil cresceu muito, e tem muitos municípios, como nós falamos aqui, e isso cria um problema enorme de que tira muito o poder das cidades e principalmente do Estado. O Estado é o que tem menos poder no Brasil. Isso nós temos evento gravado com a professora Marta Arretti mostrando isso. É um evento que está no nosso site que chama-se O que podem os prefeitos brasileiros. Eles podem muito pouco. E aí, uma questão desse documento que é importante salientar aqui, Luciano. As pessoas vão olhar isso e vão falar, poxa, mas onde está a segurança? Né? Não tem nada aqui de segurança, de violência. Segurança é um reflexo, né, Marcos? A partir do momento que você faz todos esses itens, a segurança se reflete nessa história toda, né? Mas a segurança é uma atribuição do Estado. A GCM, aqui em São Paulo, por exemplo, ela não pode agir sobre a segurança do jeito que age a Polícia Militar. Então, essa é uma atribuição do Estado. Então, nós tomamos o cuidado, nesse documento, de colocar as atribuições do Estado, as atribuições da cidade, não misturar com atribuições do Estado, certo? Mas, agora, nós estamos iniciando um processo para discutir, sim, a questão de violência, a questão de segurança, como um documento secundário a esse, não secundário por causa da importância
importância, mas secundário porque ele não é atribuição da cidade. Por isso que eu te falei que seria importante conversar com os deputados aí da Alesp, porque aí nós poderíamos começar a trabalhar em conjunto para ver como a dimensão do Estado pode trabalhar junto com a dimensão no Pacto Federativo, né, com a dimensão da cidade, para que a gente possa melhorar uma série de coisas que, infelizmente, não aparecem nesse documento, porque nem o vereador, nem o prefeito têm um poder direto de agir sobre isso. Estou olhando aqui, estou pesquisando na internet aqui, só os 10 maiores partidos aí, eles têm 10, 12 maiores partidos, eles têm em torno de 400 mil candidatos, né? E fora os outros, pelo que eu estou vendo aqui, estou vendo um gráfico aqui, passamos aí de, com certeza passamos de 500 mil candidatos e tal, só para você saber, a gente levantou essa questão durante o programa. Agora, uma coisa que é bem legal foi a academia, né, vários setores da USP trabalharem em diretrizes para as eleições. Eu acho que isso pode virar um hábito de vocês, né? Porque eu acho que é bem legal essa contribuição da academia, esse documento, acho super importante, super válido. E imagino eu que essa é um primeiro momento, mas que isso deva se multiplicar aí durante o pleito. A gente já está na época de eleições, mas nas próximas eleições também isso deve crescer bastante aí entre vocês e entre a comunidade de uma maneira geral, não é isso? A gente correu muito, porque o que houve, Luciano, foi que nós estávamos com essa programação de fazer documento. Ele deveria ter saído mais cedo, para que a gente tivesse mais tempo de olhar. Mas aí veio a pandemia, e aí o USP Cidades Globais se dedicou muito também à pandemia. Nós temos outros documentos que as pessoas podem baixar lá do nosso site, tem um documento muito, muito interessante sobre educação no estado de São Paulo, com mais de 20 mil respostas a questionários. Tem um outro documento sobre áreas verdes, né, e o bem-estar das pessoas, com 1.500 respostas 1.500 respostas, né, e temos também outros documentos que vão começar a sair agora, sobre a questão, por exemplo, da discriminação de gênero, coisas desse tipo. Então, e isso tudo, esses dois documentos que eu mencionei são bastante relacionados à Covid-19, né, mencionados à pandemia, e urgente de fazer, então isso acabou entrando na frente. Mas nós conseguimos chegar aqui, eu acredito que num documento bem razoável. Ele não é final, como eu disse, ele pode ser aperfeiçoado, mas acho que é um primeiro, como você falou, a gente pretende sim marcar em cima, como se diz, né, do ponto de vista acadêmico, e produzir isso. Esse é um documento, ele é sediado na USP, mas a gente tem universidades particulares, trabalhando em conjunto. Nós temos o USP Cidades Globais, ele não tem discriminação com qualquer universidade, né? E agora nós estamos expandindo os Cidades Globais, inclusive, para os polos de Ribeirão Preto e São Carlos. Já temos aí gente de São Carlos nesse próprio documento e tal. Então isso traz uma dimensão cada vez mais. E temos trabalhado principalmente com Florianópolis, e aí lá é uma cidade que eu acredito que seja um modelo muito interessante. Pode ser a próxima Curitiba, porque eles têm uma noção de sustentabilidade muito forte. Com o Recife também, nós temos gente trabalhando no Recife. Então nós queremos, esse documento, o objetivo dele é que ele sirva, por isso ele é muito geral também, sabe? Ele sirva para qualquer cidade brasileira, qualquer município brasileiro, pequeno ou grande, vai selecionar aí os seus itens de agenda e poder trabalhar. A gente pode ajudar depois na questão científica, como eu falei. Nós vamos divulgar todas essas teses, deixar isso tudo pronto para que qualquer assessor de candidato ou assessor já do vereador que se elegeu, ou vereadora, o prefeito ou prefeita, possa também consultar as teses e olhar a ciência que foi feita a respeito desses itens aí. Tá certo. Marcos Buquerige, do Instituto de Estudos Avançados, tem um trabalho aí de contribuição para os candidatos nas eleições. Obrigado pela sua participação aqui no Alesp Conecta. Eu é que agradeço, espero que o documento seja útil realmente para os nossos candidatos e que a gente melhore
bastante a política com essas ideias no médio e longo prazo, pelo menos. Esse documento, só para lembrar você que está em casa, está no IEA, Instituto de Estudos Avançados.usp.br. Esse é o endereço eletrônico. Bem, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui, lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos num próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.